Atos, capítulo de número 28, leitura do versículo 16 até o término. Lucas vai então trazer os últimos finais registros da narrativa histórica do início da carreira cristã, da caminhada dos cristãos, liderados pelos apóstolos, e aqui nós temos o principal deles em atividade, o maior pregador do mundo antigo, depois do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, nos informando que quando aquele grupo de prisioneiros finalmente chega em Roma, todos eles seguem para a prisão romana. O centurião então vai entregá-los, exceto um, que vai ter um aprisionamento. Ele vai ficar em uma prisão diferenciada, uma prisão domiciliar, e este prisioneiro foi o próprio apóstolo Paulo. Então, por favor, acompanhe a leitura final do livro de Atos dos Apóstolos. A partir do versículo 16, uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isto que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita que, por toda parte, é ela impugnada. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, abre o nosso entendimento e concede-nos a graça de recebermos a Tua palavra com mansidão, com gratidão e com um desejo santo ao Senhor de ouvi-lo falar mais uma vez para o Seu povo. Nós suplicamos a Tua bênção, Senhor. Nós precisamos muito dela. Sem Ti, ó Senhor, não temos a capacidade natural de enxergar as coisas espirituais. Sem Ti, ó Senhor, nós naturalmente leremos a Bíblia e naturalmente pensaremos que é como qualquer outro livro, mas ele é um livro poderoso, divino e humano,
o Senhor inspirou os teus servos para que escrevessem a história do nosso Cristo, escrita na história da nossa salvação. Concede-nos a graça, Senhor, e recebermos a tua palavra nesta manhã. Abençoa-nos, do menor ao maior, abençoa a tua igreja, que nesta manhã haja de fato um posicionamento firme de todos aqueles que aqui estão assentados, de prontidão para ouvir tudo que tens, ó Senhor, a nos dizer, tudo que vem da tua parte. O pão da vida que desceu dos céus se revelou a nós, nos trouxe salvação e nos deixou a sua poderosa palavra para que crescêssemos nela e por ela, no poder do teu Espírito, fôssemos salvos. É em nome de Jesus que oramos. Amém. O que temos então aqui? O apóstolo Paulo, ele foi encarcerado, mas não em uma prisão romana. Ele foi colocado em uma prisão domiciliar. Eu não sei se você, quando leu esta passagem, já parou para pensar como é que isso se processou, como é que isso aconteceu. Bem, as prisões domiciliares romanas, elas funcionavam da seguinte maneira. Como vocês viram na leitura inicial, o próprio prisioneiro podia escolher a casa onde morar, mas ele seria guardado por 24 horas por um soldado romano. Como é que isso se dava? Ele vivia acorrentado a este soldado. Como é que isso podia acontecer? Um homem não poderia ficar 24 horas acorrentado a outro homem. Então, de 4 em 4 horas, esses guardas eles eram trocados. Ou seja, pelo menos por 2 anos, 6 guardas diariamente conviveriam com o apóstolo Paulo. Vocês já pensaram no privilégio? Estes homens conviveram com o maior pregador do mundo antigo. Eles puderam ouvir, porque ele podia receber pessoas e falar a respeito do Evangelho, da graça de Jesus, e eles estavam ali constantemente ouvindo-os. O Dr. Sproul conta que ele presenciou certa vez um acontecimento semelhante. Ele ensinava em um dos seminários nos Estados Unidos da América, e um dos alunos deste seminário era o filho do presidente Ford, na época, o presidente dos Estados Unidos da América. E ele conta que este jovem, no seminário, ele se sentia como um prisioneiro, porque por onde ele andava, 2 guardas-costas o acompanhavam. Eles estavam sempre com o filho do presidente, com aquele jovem estudante de teologia. E Dr. Sproul então conta que ele dando aulas, e ele dava aulas em uma sala como se fosse um anfiteatro. No início, estes 2 guardas do presidente, eles ficavam do lado de fora da sala, guardando ali, protegendo aquele jovem. Mas com o passar do tempo, eles entraram na sala e anotavam toda a aula que o Dr. Sproul dava. Eles mostraram mais interesse e começaram a perceber que aquilo que eles estavam ouvindo era fruto da influência e de convivência com aquele jovem crente. Imaginem que, de fato, pode ter acontecido a mesma coisa com aqueles guardas que passaram 2 anos com o apóstolo Paulo. Nós não sabemos se estes homens se converteram, se eles foram influenciados a ponto de entregarem suas vidas ao rei para o qual o apóstolo serviu até a sua morte. Mas o fato é que grande influência eles receberam e também que grande responsabilidade tiveram caso tenham morrido e não recebido e crido na mensagem que aquele homem pregou durante a sua vida. Então, este é o contexto em que ele se encontrava preso. O que é que vai nos mostrar a narrativa? Observem a partir do versículo de número 17. A partir do versículo de número 17, nós vamos notar que depois de 3 dias, o apóstolo vai convocar os líderes da comunidade judaica em Roma para recebê-lo, ou para visitá-lo, melhor falando, porque ele não podia ir à sinagoga, ele estava preso. Então, eles aceitam o convite, e quando eles se reúnem com o apóstolo Paulo, ele vai resumir a sua história. Versículos 17 a 19, observem mais uma vez. 3 dias depois ele vai convocá-los, e aí, o que é que ele vai dizer resumidamente? Varões e irmãos, versículo 17, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo me interrogado, quiseram me soltar-me,
sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar a minha nação. Ele então vai chamar os principais da comunidade judaica em Roma, e observem como ele vai resumir o seu histórico. Ele não vai apresentar nenhum sentimento de revanche ou de vingança para com aqueles homens. O que ele vai dizer? No final do versículo 19, eu não tenho nada de que acusar o meu povo, a minha nação. Na verdade, ele estava desejoso de, mais uma vez, derramando o seu coração perante os líderes judeus, dar a razão por que ele estava preso injustamente. Ele mesmo, escrevendo aos romanos, vai afirmar que pelos seus irmãos judeus, ele estava disposto a perder a salvação, a fim de que todos eles alcançassem salvação. Ele sabia para onde eles estavam indo. Ele sabia qual o destino daqueles que não aceitassem a mensagem do rei, não se convertessem a ele, não se dobrassem perante a sua glória. Vejam que sentimento glorioso deste pregador. Na história da igreja nós vamos notar que todos aqueles que morreram pela causa do Senhor Jesus Cristo, eles tiveram o mesmo sentimento, o mesmo posicionamento. Você olha Estevão, ele sendo apedrejado, diz como o Senhor Jesus, o seu Senhor, não lhes impute este pecado, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Quando Leitmer, ele estava sendo então queimado na fogueira, ele ora ao Senhor para que aquela chama, enquanto o seu corpo ardia na Inglaterra, pudesse brilhar a luz do Evangelho sobre a sua nação. Paulo então tinha o desejo de poder compartilhar o Evangelho da graça de Jesus com o seu povo novamente. Era um desejo grande dele poder estar em Roma. Ele havia escrito a carta e chegou o tempo em que ele se encontraria naquela cidade, e vocês vão perceber o que ele realmente vai fazer. Quando vocês pensam comigo, por exemplo, na história de Onésimo, tenta fugir de Filemão, sendo escravo dele, e esconder-se em Roma, ele vai justamente se encontrar com o apóstolo Paulo, que estava preso em Roma. O que é que acontece com Onésimo? Ele conhece a Cristo. E agora Paulo escreve a famosa carta a Filemão, dizendo: agora você deve recebê-lo não somente como um escravo teu, mas como um irmão. Onésimo, mais adiante, se tornaria pastor do próprio Filemão, se tornaria um servo do Senhor, assim como foi o apóstolo Paulo. Então, ele vai dizer justamente que por essa razão ele os chamou, versículo 20, notem comigo. Foi por isto que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então, observem que o que ele vai dizer é que a razão por que ele estava ali preso, naquele lugar, em Roma, é porque ele simplesmente anunciava a esperança de Israel. Um Cristo aguardado por tanto tempo pelo seu povo. Aqui nós temos uma situação interessante, porque Paulo estava preso, mas no direito romano, os acusadores precisavam comparecer lá, uma vez que ele era cidadão romano e apelou a César, com o objeto da acusação. Eles precisavam testemunhar como acusadores, porque aquele homem estava preso. E o fato é que nesse íntere aqui, eles não vão. E uma das razões prováveis, se vocês lembrarem comigo, era o duríssimo inverno daquele tempo, naquela época, naquela região. Então, provavelmente, os judeus de Jerusalém, mais adiante você vai ver que os líderes judaicos vão dizer no versículo 21, olha, nós não recebemos da Judeia nenhuma carta falando a teu respeito. Eles ainda não haviam chegado em Roma por conta do inverno rigoroso, mas isso estaria por acontecer. O que é que acontece no contexto aí? Notem comigo. Enquanto o tempo então não melhorava, os acusadores judeus da Judeia não chegavam em Roma para então tratarem desse assunto com o imperador romano.
Os judeus de Roma, eles então manifestam desejo de ouvi-lo. Para o cristão, notem, tudo coopera para o bem. Um homem preso, em uma condição, por 24 horas, tudo o que ele fazia, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, tudo o que ele fazia, dormir, levantar, tomar banho, fazer as suas refeições, ir no banheiro, fazer as suas, tratar das suas necessidades fisiológicas, tudo ele fazia acompanhado destes soldados, ele estava acorrentado a eles. Vejam que, nesse contexto, o que é que se abre novamente diante do servo do Senhor? Uma oportunidade de pregar a Cristo. Portanto, nunca desperdicemos qualquer oportunidade que o Senhor nos dá, em qualquer contexto ou em qualquer situação. Veja que cristãos que têm essa consciência, eles não perdem tempo nem mesmo quando estão internados em hospitais. Você percebe quando esses homens ou mulheres se internam e eles exalam o bom perfume de Cristo em meio à dor da enfermidade ou da internação, para os enfermeiros, para os médicos, para os visitantes, eles não perdem a oportunidade de falar a respeito da sua fé, da sua segurança em Jesus, de que eles, se partirem, eles sabem para onde vão. Essa esperança que se repete, ela se repete diversas vezes. Então aqui, os judeus então teriam a oportunidade de ouvi-lo, e você vai notar isso, versículo 20, ele vai dizer então que pela esperança de Israel ele estava preso em cadeia, com esta cadeia. E nos versículos 21 e 22, notem que os judeus então vão afirmar que não tinham nenhuma informação, nenhuma carta chegou a respeito de Paulo. Também não chegou qualquer irmão anunciando qualquer coisa ou falando mal dele. Mas, versículo 22, eles gostariam de ouvir o que ele pensava. Porque, na verdade, eles já sabiam, era corrido no mundo da época, o que estava acontecendo com o cristianismo. Estava sofrendo impugnação da parte dos judeus. Eles falam isso, vejam no final do versículo 22. Na verdade, é corrente a respeito desta seita que, por toda parte, é ela impugnada. Então, eles queriam saber, eles tinham interesse em saber. E aí, o que é que o apóstolo Paulo vai fazer? Ele vai aproveitar e pregar para eles. Versículo de número 23. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Paulo teve então uma oportunidade extraordinária de testemunhar sobre a fé cristã àqueles líderes judeus. E o que é que acontece então? Desde a manhã até a tarde, versículo 23, ele vai fazer uma exposição bíblica, ele vai pregar a Bíblia em testemunho do reino de Deus. Com que objetivo? Procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Esta expressão para o judeu, lei de Moisés e os profetas, resume todo o Antigo Testamento, ou seja, a Bíblia que Paulo tinha na época, o Antigo Testamento, ele a usou toda para expor o reino de Deus. Notem que este é um tema importante aqui. Paulo, primeiramente, expôs acerca do reino de Deus para falar acerca do rei deste reino. Se vocês observarem comigo, esta foi a mesma tônica da pregação de João Batista. Abram comigo em Mateus capítulo 3, marquem por favor Atos. Mateus capítulo 3. Versículos 1 e 2. O que é que nós percebemos então? Que se há um tema na Bíblia que ligue Antigo e Novo Testamentos, é o reino de Deus. O Evangelho fala a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, o conteúdo do Evangelho tem a ver com a pessoa de Jesus,
com a sua obra gloriosa, mas antes de ouvirmos acerca do Evangelho de Cristo, você vai notar que à medida em que nós lemos a Bíblia, a primeira referência ao Evangelho de Jesus, ela é feita com uma mensagem acerca do reino de Deus. Olhem só, Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2. Leiam comigo. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando Jesus deu início ao seu ministério público, vejam aí, capítulo 4, versículo 17, depois de João ter sido preso, ele então vai pregar o Evangelho. Mateus capítulo 4, versículo 12 diz que João foi preso, o Senhor então se retirou para Galiléia, e ele então faz isso para que se cumprisse a profecia dita por intermédio do profeta Isaías, versículo 14, e aí, versículo 17 diz o seguinte, vamos ler: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, observem que o apóstolo Paulo ele vai usar a mesma estratégia. Se você observar, o Senhor Jesus Cristo, durante seu ministério terreno, ele usou a expressão reino de Deus, ele a explicou, principalmente quando ele ensinou por meio de parábolas. Ele usou o termo, o reino de Deus é como. Nós percebemos muito isso. Nós vamos perceber que no centro da pregação de Jesus, ele sempre falou a respeito do reino que havia chegado. Na verdade, todas as páginas do Antigo Testamento apontavam para a chegada deste reino e de seu rei. E Paulo, então, ele não poderia mudar o método, ele não poderia falar a respeito de outro conteúdo inicialmente. Ninguém pode entender o Evangelho se não compreender a sua relação com o reino de Deus. Outra questão que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos é que, notem que a exposição bíblica, ela implica em um estudo minucioso, preciso, simples, objetivo, a respeito do reino de Deus e do seu Cristo. Então, quando a pregação do Evangelho ela é anunciada, ela envolve exposição. Não pode haver pregação sem que a exposição deste testemunho seja dado. Por isso que a igreja vai se acostumando a ouvir a pregação da palavra, e à medida em que ela aprende a estudar a palavra de forma expositiva, ela vai compreendendo, enxergando e entendendo essa mensagem. Você começa a ter uma compreensão da Bíblia, não de forma particionada, não de forma dividida. Você tem a compreensão da Bíblia como um todo. A sua mensagem compreende do Gênesis ao Apocalipse. Então, você consegue fazer correlações, de modo que você compreende o objetivo, por que o Senhor chama Abrão da terra de Ur dos Caldeus, e então diz que a partir dele faria uma grande nação, e prepara todo um povo, todo um reino para a chegada do Rei dos Reis. Paulo, então, ele sabia o que estava fazendo, e aí nós vamos perceber que até hoje a Igreja de Cristo dedicou tempo importante à pregação da palavra. A pregação da palavra envolve, então, esta preocupação de trazer a mensagem do Evangelho. E esta mensagem, ela precisa ser clara, ela não pode ter arrudeios, ela precisa ser direta, explicativa, cristocêntrica. Não pode ser uma pregação de 3 minutos ou 5 minutos. É óbvio que em determinadas circunstâncias é o tempo que você vai ter. Lembro de pregar nos sertões nordestinos, pernambucano, paraibano, norte rio-grandense, e às vezes na feira ou em cima de uma carroça, novinho ainda, nem barba nascia no meu rosto. E o tempo que eu tinha com o megafone eram 3 minutos, 5 minutos no máximo para que as pessoas me ouvissem. Mas não é isso que pode acontecer quando você reúne a congregação
e você então dedica maior tempo para a instrução. E aí você precisa pregar o evangelho da graça de Jesus. E isto exige, veja, para Paulo foi da manhã até a tarde. A verdade é que em nosso tempo tão imediatista, nós não estamos acostumados mais a ouvir a exposição por um tempo maior. E é uma tarefa do pregador continuar então mostrando à igreja. A Escritura precisa ser estudada, toda a Escritura, porque toda a Escritura aponta para Jesus Cristo. Vamos voltar então para Atos 28. O que vai acontecer? Paulo vai iniciar por esse tema, como eu disse a vocês. Ele disse que os judeus então esperavam o seu rei por séculos. Ele vai mostrar esta importante mensagem, ele vai retornar aos patriarcas, aos profetas. Veja que o único acorde que vai repetidamente ser ouvido através da sua exposição é esta: o Rei dos Reis estava vindo e ele veio. Ele veio ao mundo, pregou a sua mensagem, foi rejeitado por seu povo, vocês o crucificaram, mas ele ressuscitou. É sobre esta esperança, é por conta desta esperança que eu me encontro preso. Nós vamos então notar que ele vai expor todo o conteúdo da palavra de Deus, que havia conduzido a história até a vinda do Rei Jesus. Qual a reação, então? Nós já sabemos, alguns aceitam, outros não. Versículo 24. Primeiro, alguns continuam incrédulos, uns são persuadidos e outros incrédulos. Versículo 24 diz: houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E não é o que acontece sempre que o evangelho é pregado, nós sabemos disso. Alguns serão convencidos pelo Espírito, mas infelizmente outros continuarão com seus corações endurecidos em sua incredulidade. Eu lembro que logo quando iniciei o ministério de pregação aqui com vocês, vinha um homem que foi trazido a convite de um dos nossos irmãos da igreja. Ele não faltava uma quarta-feira e os domingos à noite também ele vinha. Ele sempre vinha à noite. E lembro de mais de uma vez ele falar comigo à porta, chorando, que ele não conseguia acreditar. E que ele dizia: eu sei que eu estou condenado, mas eu não consigo crer. Esta é uma triste situação daqueles que têm a oportunidade de ouvir, mas rejeitam o Evangelho. Então, durante a pregação de Paulo, isso sempre aconteceu. E há então uma discordância entre eles, versículo 25, observem. E o apóstolo então vai dizer que tudo isso ocorreu porque o Espírito Santo, que falava através da pregação do apóstolo Paulo, o Espírito Santo que ainda hoje fala através da pregação da palavra de Cristo, ele então estava falando naquele momento e uma profecia antiga estava se cumprindo. E havendo discordância entre eles, versículo 25, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse. Aqui nós temos uma semelhança entre o ministério do profeta Isaías e o ministério do apóstolo Paulo. Notem, versículos 26 e 27. Vai a este povo e dize-lhe: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, se convertam e por mim sejam curados. A verdade é que o que aconteceu com Isaías, e ele foi enviado para uma missão impossível, vocês devem lembrar, Paulo também sabia, continuaria sendo impossível se o Espírito não operasse no coração daqueles homens. Veja, uma das passagens mal compreendidas quando nós estudamos a Bíblia, existem várias, mas eu não sei se vocês lembram que quando Jesus pregou para o jovem rico procurou, e aí o jovem então
decidiu não crer e seguir a Jesus. O que prendia o seu coração era o seu amor profundo às suas riquezas, ele era muito rico. Mateus vai registrar, Marcos também, que ele vai embora, porque ele era dono de muitas propriedades. Então Jesus vai se dirigir aos seus discípulos e vai dizer assim: olha, é mais fácil, vocês vão lembrar essa passagem, um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A mesma expressão, reino de Deus, é utilizada, né? Aí os estudiosos tentaram ajeitar o negócio. Se você já ouviu essa explicação, tentou usá-la, esqueça. Aí disseram que a agulha era uma brecha, que o camelo se ajoelhava para passar. Gente, a ideia ali é do absurdo. Você já viu o maior animal do Oriente passar pelo fundo de uma agulha? É impossível. É o que Jesus estava dizendo. Pensa na tua salvação, pensa na minha salvação. É impossível. Assim como um animal imenso jamais passaria pelo fundo de uma agulha. Aí você vai entender o contexto, porque os discípulos então vão dizer: Senhor, assim então quem pode ser salvo? Aí vocês lembram da resposta de Jesus? Isso é impossível para vocês. Isso é impossível para o homem, mas para Deus tudo é possível. Entenderam a ideia? Então não tem negócio de brechinha, de camelinho ajoelhado, não. É a impossibilidade. Um camelo não passa pelo fundo da agulha. A lã não pode, por suas próprias forças, entrar no reino dos céus. Isaías, então, tinha uma missão impossível. O Senhor disse a ele, lá em Isaías 6, no ano da morte do seu próprio rei, Isaías estava triste com a morte do rei. O Senhor, então, revela a sua glória. Cristo aparece para o profeta e diz: vai, pregue. Agora, vou dizer uma coisa para você. Você vai pregar, eles não vão entender, eles vão ver e não vão enxergar, eles vão ouvir, não vão entender nada. Mas aí eu não sei se vocês lembram que no final, o Senhor ainda disse assim, Isaías sabia que ia pregar para gente espiritualmente morta. Mas lá no capítulo 6, versículo 13 de Isaías, diz assim: se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, ou seja, vai piorar o negócio. Como terebinte e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco. Mas aí o Senhor conclui para Isaías: assim, a santa semente é o toco. Paulo sabia que na tarefa da pregação do evangelho nenhum homem iria crer por si mesmo. Gente, observem, irmãos, notem, isso derruba totalmente qualquer espírito arrogante ou vaidoso de nossa parte. Você não é crente ou eu sou crente porque somos melhores do que aqueles que não querem ouvir. Na verdade, nós somos como Paulo, que odiávamos a Cristo, que odiávamos a sua igreja, mesmo dentro dela, mesmo crescendo dentro dela. E ele nos encontrou em nossa própria estrada e nos deu vida e nos transformou. Não acontece tanto isso. Às vezes eu estou numa classe, uma nova classe se inicia de catecúmenos, aí você vê, às vezes um irmão entra, ele já está aqui há 10 anos, 15 anos na igreja. O pastor entende o que acontece, porque ele sabe, não é competência dele transformar corações, ele prega. Quem vai transformá-los? Ele entrega a mensagem que não é dele, é do Senhor. Mas ele se alegra quando aquele irmão senta ali na cadeira e ele diz: pastor, eu passei tanto tempo longe, eu ouvi tanto sermão aqui, mas eu creio, hoje eu creio. Paulo sabia disso, e ele vai dizer que aqueles que estavam rejeitando a mensagem, na verdade, estavam cumprindo uma profecia. A pergunta que eu faço, irmãos, nesta manhã, para você, a pergunta que eu faço para vocês, nesta manhã, é a seguinte: nós estamos chegando aqui ao final do registro do testemunho apostólico do primeiro século, é verdade? A pergunta é: vocês ouviram tudo o que foi pregado? Vocês viram, ou melhor,
vocês o viram, vocês viram a Jesus que foi pregado. A verdade é que é impossível você ouvir a palavra de Deus e permanecer neutro. Não existe neutralidade em canto algum. Por exemplo, quando você tem o direito e a obrigação, como cidadão brasileiro, de votar em um candidato, quando você diz assim, olha, eu não vou votar em ninguém, você não está sendo neutro, você está assumindo uma posição. Quando você anula o seu voto, você não está sendo neutro, você está assumindo uma posição. Assim como alguém que escolhe um candidato e vota. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Quando você ouve a palavra de Deus, não existe neutralidade. Isso é muito sério. A pergunta que eu faço é, se você ouviu, se você o viu, por que você ainda continua indiferente à pregação da palavra de Deus? Se você ouviu a palavra de Deus e você ouviu falar tanto de Jesus esse tempo, por que em seu coração você deseja não mais ouvi-la? Por quê? Parece que à medida em que você ouve a palavra e você a rejeita, a ideia é que você está se tornando surdo para o que o Senhor tem a lhe dizer. Pais experimentam isso quando vêm filhos com o coração endurecido, não querem vir mais à igreja, não querem mais fazer parte da comunhão do povo de Deus. É como se os seus corações, então, eles agora endurecidos, não quisessem mais ouvir. É como se agora eles estivessem ensurdecidos para ouvir. Repito, é impossível, ao ouvir a palavra de Deus, que o homem permaneça neutro. Mas também é impossível você ouvir a palavra de Deus e também não mudar. Você é desafiado, você é confrontado, ou você crê, ou você não crê, ou você recebe, ou você rejeita. Não há como ficar em cima do muro. Quando você ouve a palavra de Deus, ou você caminha para a direção de uma vida de santificação, ou você caminha então para uma direção de dureza de coração. Vocês notam? Olha o que aconteceu quando aqueles judeus em Roma ouviram a pregação feita por Paulo. Alguns foram convencidos, outros então endurecidos. E vejam que Paulo vai dizer estas coisas, e ele vai falar a respeito da palavra de Deus, porque ele estava familiarizado com as Escrituras, ele conhecia as Escrituras, ele foi um grande expositor das Escrituras, e ele pregou a verdade, e o Espírito falou através dele. E alguns ainda hoje vão dizer, bem pastor, isso não parece justo. Parece que o Senhor não está fazendo justiça com toda essa situação. Veja bem, pastor, por que o Senhor taparia ouvidos e fecharia olhos e depois ainda puniria esses homens por não verem e não ouvirem? Parece que às vezes nós somos tentados a ter essa percepção. Mas a verdade, meus amados irmãos, para nós nesta manhã, é que Deus faz assim porque quando Ele fecha os ouvidos dos homens ou os seus olhos, Ele está julgando pessoas, sim, em primeiro lugar, porque elas já não queriam ouvir, porque elas já não queriam ver. É por essa razão que quando Paulo escreveu aos Romanos, ele diz que quando os homens desejam permanecer em rebelião, o Senhor então os entrega a uma disposição mental reprovável. E sabe qual é o problema de tudo isso, irmãos? Ou seguimos em direção à santificação, ou seguimos em direção à dureza de coração. Sabe qual é o problema que nós iremos enfrentar em nosso tempo?
Sabe qual é a dificuldade que nós iremos enfrentar em nossos dias? É a tentação de nos acostumarmos com aquilo que estamos vendo. É a tentação de começarmos a olhar para o caminho que muitos tomam de corações endurecidos e aceitarmos esse estilo de vida em nome do amor. Quando o amor, na verdade e de fato, implica em apresentar-lhes como Paulo, sem rodeios, derramando seu coração por seu povo, o Evangelho. Observem então, irmãos, como isto é muito sério. E essa é a maneira que o Senhor age, que Ele opera. Lembrem-se, Apocalipse 22, versículo 11, o julgamento do Senhor diz, é assim que Ele age: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Se você ouve a palavra de Deus repetidas vezes e ela continua a cair sobre o teu coração, duro, recalcitrante, pedregoso, a verdade é que se você permanecer resistente, Deus pode entregar então o seu coração a esta situação para todos sempre. E não há nada pior, não há nada pior do que isso. Esse é o aviso que Paulo deu àquelas pessoas: olha, vocês têm a palavra, vocês conhecem a palavra, vocês sabem a palavra, mas a rejeição de vocês é juízo de Deus, porque vocês estão rejeitando. E Ele é a única esperança de salvação para vocês, porque Ele, por amor, deu o seu único Filho. É assim que nós falamos do amor de Jesus. E você precisa crer nele, pois não há verdadeiro amor à parte dele. Você precisa entregar a sua vida a Ele. Você precisa abandonar os seus maus caminhos. Você precisa enxergar e ver. Você precisa fazer como aqueles cegos na estrada de Jericó: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Você precisa fazer como aquele leproso, quando Jesus diz: o que é que você quer? Jesus sabia, Jesus sabe. Ele diz: Senhor, eu quero ficar limpo. Só Ele pode purificar o nosso ser, a nossa alma, o nosso coração. Então, finalmente, observem as últimas palavras de Lucas, seu registro. Paulo então vai dizer no versículo de número 28, a razão por que hoje nós conhecemos a Cristo, que disse a vocês, tudo coopera para o bem. Paulo vai dizer aos romanos que vai chegar um tempo então, que a grande mensagem que foi pregada para os gentios novamente vai tornar para os judeus. Vocês devem lembrar disso lá em Romanos, ele vai falar sobre isso. Capítulo 13. Observe, versículo 28. Romanos capítulo 9, perdão. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. Aqueles que rejeitaram ao Senhor Jesus, recusaram-se a ouvir o seu evangelho no primeiro século, Deus então conduziu a sua pregação para aqueles que eram considerados pagãos, não faziam parte do povo da aliança, e Ele os enxertou. Essa é a linguagem que Paulo vai usar quando ele escreveu aos romanos. Ele vai dizer que onde então abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, vejam como as profecias elas se cumprem. O que é que o Ocidente está fazendo hoje com a mensagem que foi dada por Jesus séculos atrás? Está rejeitando. O que é que vai acontecer daqui a uns dias? O Senhor também dirá: vocês não querem ouvir, vocês não querem ver, vocês não querem crer, vocês querem viver esse estilo de vida e querem dizer que são cristãos, vocês querem viver a parte de mim e querem dizer que creem em mim. Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. O Senhor então vai direcionar novamente a pregação para os judeus. E é quando Paulo diz então que, cumprindo a profecia, muitos judeus, assim como muitos gentios na história tiveram a oportunidade, tornarão a tê-la, receber a palavra, crer no Senhor pela graça de Jesus. Finalmente nós temos aqui então versículos 30 e 31,
Ditas estas palavras, o 29 encerra aquela parte. Os judeus então vão embora, a contenda entre eles foi grande, confusão grande. E diz os versículos 30 e 31 então o seguinte: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Você vai notar então que a história deste herói da fé, ela fica como que inconclusa aqui para nós, porque termina dessa forma. Por 2 anos Paulo vai permanecer naquela casa, ele vai receber todos, ele podia receber em prisão domiciliar qualquer pessoa que o procurasse, ele vai pregar o reino de Deus para elas, com toda a intrepidez, veja, sem impedimento algum, preso e livre ao mesmo tempo. Preso por amor a Cristo, livre por amor a Cristo, para pregar a palavra de Cristo. E olhem só que final bonito aqui. Lucas encerra este livro histórico do primeiro século. Ele ensinava as coisas referentes ao seu Senhor, ao Senhor Jesus Cristo. Lucas termina então o livro registrando que Paulo fica nesta prisão domiciliar em Roma por 2 anos. Aí presume-se que até o ano 60. Por que isso? Porque a história da igreja primitiva então vai trazer referências abundantes, muitas referências do que aconteceu depois disso. O que aconteceu depois? Paulo, então, foi julgado pelo imperador da época, ele foi absolvido e libertado. Vocês lembram quando eu falei que naquele tempo Nero foi conhecido como um imperador justo, leal e um bom administrador? Naquele tempo Paulo pôde experimentar isso por um tempo. Ele então vai retomar as suas viagens missionárias, ele vai continuar ainda por 3 anos, 2 ou 3 anos, o seu ministério livre, pregando o evangelho. Mas o que é que acontece então depois? Nero não permanece assim por muito tempo e a história vai chamá-lo então de a besta do mundo. Em 64 aconteceu uma tragédia em Roma, o famoso incêndio que aconteceu em Roma, e que a história conta, enquanto Roma ardia em chamas, o imperador Nero então dedilhava a sua harpa. O incêndio então termina, a cidade foi toda consumida, alguém precisava ser acusado de culpa. Nero então acusou os cristãos. Os cristãos então sofreram grande perseguição durante o império de Nero, que era o César romano. Foi nesse contexto então que João foi enviado para a ilha de Pátimos. Foi nesse contexto que o Senhor se revelou a ele, encorajando a igreja para que fosse firme no Senhor, porque seria vitoriosa sempre em Cristo Jesus. Mas o que aconteceria então com o apóstolo Paulo? Nero então, sendo hostil à fé cristã, até aquele tempo a maioria dos cidadãos romanos eles não eram hostis ao cristianismo. Ele então mandou prender Paulo no ano 65 depois de Cristo. Não somente Paulo, mas também Pedro. Pedro então seria crucificado, essa foi a pena capital contra ele. Pedro não quis, diz a tradição, ser crucificado como seu Senhor, ele não se julgou digno disso. E então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, e assim fizeram com ele. Mas Paulo então teria outro tipo de morte. O cidadão romano naquele tempo, quando era punido com uma pena de morte, ele era morto a fio de espada. Um soldado romano cortava a cabeça deste homem com a sua própria espada. E assim então encerra a história deste servo de Deus, dizendo que ele foi executado publicamente, depois de ter sido preso por uma última vez, pelo fio da espada de um soldado romano. Assim morrem muitos servos de Deus ainda hoje. Assim são perseguidos muitos servos de Deus em nosso tempo. Assim são dignos de servir ao reino aqueles que pertencem a Cristo. E ele diz, são bem-aventurados se sofrem por amor ao seu Senhor. Eu concluo, irmãos, agora, mais uma vez, de forma enfática, esta exposição, encerrando o livro de Atos, perguntando a vocês:
Vocês têm ouvido a mensagem. Vocês têm visto o Senhor. João vai dizer que todo aquele que olhar para o Senhor erguido na cruz e nele crer, será salvo. Eu pergunto a você que é filho, cresceu na igreja, ouviu o Evangelho, você crê que Jesus é o seu Senhor e Salvador? Você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Você crê que Jesus é o único caminho, verdade e vida? Então também creia no que ele disse no final: ninguém vai ao Pai senão por ele. Eu pergunto, por que você ainda permanece neutro? Você precisa tomar uma posição. Você não pode ser conduzido pela fé de seus pais por todo sempre. Eles fizeram o trabalho deles. Se você tem ouvido e visto o Senhor manifestar-se nesta congregação, o maior milagre que você pode contemplar é o de sua própria conversão ao Senhor. Creia nele, por ele seja salvo, entregue-se a ele, assuma um compromisso real e único por ele até o fim. Vamos orar ao Senhor. Senhor, te bendizemos o nome por tua santa palavra. Agradecemos o privilégio que nos concede de estudarmos mais um livro. Agradecemos porque não foi a primeira vez que o estudamos aqui nesta igreja, mas por décadas o Senhor nos tem abençoado com estudos e pregações sobre a Bíblia inteira. Como é bom, ó Senhor, podermos ouvir a tua palavra. E à medida que conhecemos a história da nossa salvação, não há outro nome de maior destaque senão de Cristo. Assim, Paulo encerrou os seus dias ensinando a respeito de Jesus. Assim, Paulo encerrou a sua vida morrendo por amor a Jesus. Dá-nos, ó Senhor, esta mesma fé viva e operosa, a disposição de morrer pelo Senhor. Não permitas, ó Senhor, que os nossos corações fiquem endurecidos quando ouvimos a pregação da palavra. Ó Senhor, não permitas que fiquemos cegos para que não possamos ver o Senhor pelos olhos da fé. Não permita, Senhor, que permaneçamos neutros, pois jamais tomaremos uma direção de neutralidade com respeito ao Evangelho, ou seguiremos a direção de uma vida de santidade, ou a direção de uma vida de incredulidade e dureza de coração. Ah, Senhor, que tempo oportuno é este hoje, o dia que o Senhor fez, o dia que celebramos a ressurreição do nosso Rei, o dia em que a Tua palavra nos diz: hoje mesmo, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Em nome de Jesus oramos. Amém.